Daremos início à palestra Construindo a Estratégia do Conselho da Justiça Federal, evento promovido pela Secretaria-Geral e Secretaria de Estratégia e Governança deste órgão, com o apoio do Centro de Estudos Judiciários e da Assessoria de Comunicação Social. Composta a mesa, eu passo então a palavra à excelentíssima senhora ministra Laurita Vaz, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. Cumprimento inicialmente o juiz federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, que é secretário-geral do CJF, a doutora Kelly Cristina Oliveira Costa, também juíza federal, que aqui está representando o Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Jorge Mussi. Cumprimento a doutora Eva Maria Ferreira Barros, diretora-geral deste órgão, e o servidor Ivan Gomes Bonifácio, que é secretário de Estratégia e Governança do CJF, e em seu nome eu tenho a satisfação de cumprimentar todas as servidoras e servidores deste órgão. Ao dar início a esta tarde de trabalho, eu recordo que no dia 27 de abril deste ano, por indicação do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, coordenei ou participei de uma reunião, a primeira reunião do Comitê Gestor da Estratégia, o COGEST, que foi realizada no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Naquela tarde, reunimos com todos os presidentes dos tribunais regionais federais, seus juízes auxiliares, diretores gerais e técnicos da área de planejamento, para juntos avaliarmos o cumprimento das metas definidas para aquele período que nós já conhecemos, de 2009 a 2014. Naquela tarde, eu tive a informação, a notícia dos resultados alcançados pela Justiça Federal nestes últimos anos, de 2000, repetindo, de 2009 e 2014, e também dos compromissos assumidos para um novo período de 2015 a 2020, em seu novo planejamento estratégico, que foi formalizado com base na resolução número 313, de outubro de 2014. E na apresentação dos resultados, naquela reunião, deste primeiro ciclo de anos, de 2009 a 2014, vários aspectos chamaram a minha atenção. Primeiro deles, a alta produtividade de nossos magistrados e servidores. Em segundo lugar, o resultado positivo em relação ao julgamento dos processos mais antigos, no cumprimento da chamada Meta 2. O elevado também, outro dado que me chamou a atenção,
foi o elevado quantitativo de audiências de conciliação que foram feitas nos últimos anos. Também o expressivo número de ações julgadas tempestivamente, dentro do prazo, em relação aos crimes contra a administração pública e as ações cíveis de improbidade administrativa. Eu sei que os senhores têm conhecimento que nós, a Justiça Federal, tem os olhos voltados, nessas metas, ao cumprimento de julgamento desses crimes com maior rapidez. E, naquela tarde, eu verifiquei que, diante dos resultados apresentados, eu reafirmei e reafirmo, nesta oportunidade, a minha convicção de que o CJF tem um papel fundamental na realização de ações coordenadas com as cortes regionais para mobilização dos magistrados e servidores, visando a melhoria do nosso desempenho institucional. Eu fiquei, naquela tarde, orgulhosa de ver os resultados positivos apresentados, repito, naquela oportunidade. Estamos novamente aqui, numa outra tarde, e em contexto semelhante, a convite, mais uma vez, do presidente, ministro Francisco Falcão, para representá-lo num momento assim, muito importante, que é no pré-lançamento do plano estratégico do CJF. Essa é uma notícia alvissareira, uma vez que coloca o CJF no mesmo trilho, no mesmo patamar da Justiça Federal. Isso porque não basta que apenas os tribunais tenham seu planejamento. É necessário que o órgão superior da administração da Justiça Federal, o CJF, dê o exemplo e também assuma publicamente seu programa de metas e ações modernizadoras. Por isso, prezados servidores, o evento de hoje, ele é histórico, pois tem o propósito de apresentar o plano estratégico deste órgão, que é um documento que direcionará as ações do CJF para os próximos 5 anos e meio. O plano estratégico, ele tem que ser, ao nosso ver, eu acredito que também, no mesmo entendimento dos senhores, um plano amplo, substancioso, porque ele é proposto para viger, para direcionar um período muito grande de trabalhos do Conselho da Justiça Federal, 5 anos e meio. Sabemos que este trabalho, esse plano estratégico, a realização dele só foi possível graças à participação ampla e dedicada dos servidores e magistrados deste órgão, que durante o primeiro semestre de 2015 rediscutiram a missão institucional do órgão. Mas não só isso, também sua visão de futuro, e definiram os objetivos a serem perseguidos nos próximos anos. O trabalho
acredito, envolveu o esforço de todos, em especial nos meses últimos de junho e julho, quando, sob a coordenação dos próprios secretários do CJF, servidores opinaram sobre as prioridades do órgão, indicando projetos e metas a serem cumpridos nos anos vindouros, de modo a efetivar os compromissos propostos nesse planejamento. Nessa versão do mapa estratégico, hoje apresentado, e que vai ser amplamente também apresentado, e que sintetiza o plano da gestão do CJF para o período 2015 a 2020, volto a repetir, reafirma-se a competência constitucional do CJF como órgão central do sistema responsável pela supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal. A visão de futuro almejada, da qual também compartilho, é fazer deste Conselho órgão líder na promoção da efetividade dos serviços da Justiça Federal. Observando o mapa estratégico do CJF, percebi que entre os objetivos deste Conselho, ou do Conselho, destacam-se a valorização das pessoas e a preocupação com o uso racional dos recursos tecnológicos, pilares de organizações públicas de sucesso. O que espero com esse plano é que se crie um ambiente favorável a permitir que o CJF colabore concretamente com a modernização da Justiça Federal e a melhoria de gestão, objetivando o alcance de tão almejada celeridade judicial e administrativa. Tudo para que se tenha uma prestação jurisdicional de qualidade. E uma prestação jurisdicional de qualidade é uma prestação jurisdicional justa e célere. Todos os temas desse planejamento, pelo que verifiquei, foram cuidadosamente discutidos, os quais foram elaborados com base nos valores institucionais que nortearão o comportamento dos profissionais desse órgão, que são eles: a ética no trato da coisa pública. Essa ética no trato da coisa pública é, assim, a menina dos meus olhos. Eu acho que, neste momento, que nós estamos passando por esses noticiários, esses acontecimentos que chegam, né, na nossa casa a cada dia, é realmente um momento para nós refletirmos sobre a ética no trato da coisa pública. E eu sempre, quando eu tenho oportunidade de falar sobre a ética da coisa pública, eu gosto de refletir, juntos com meus servidores, que a ética, ela tem uma amplitude muito grande. Até no nosso trabalho, no cumprimento do nosso trabalho, nós temos que refletir se nós estamos sendo éticos, se nós estamos tendo pontualidade no nosso trabalho, se nós estamos contribuindo com a melhoria daquele trabalho. Eu gosto muito de refletir isso com meus servidores. E sempre gosto de dizer que não é fácil, não é assim,
ter, ou fazer, ou construir um grupo de servidores como eu tenho no meu gabinete, sempre refletindo com eles a necessidade do trabalho, de melhoria e de vestir a minha camisa de trabalho no Superior Tribunal de Justiça. Gostaria até que vocês tomassem conhecimento de como trabalha os meus servidores hoje, que tenho praticamente dois gabinetes, do meu gabinete particular e da vice-presidência do STJ. E quero agora também contribuir com o crescimento também dos servidores do Conselho da Justiça Federal, nesse período em que estou fazendo parte deste órgão. Outros valores que também estão sendo levados em consideração nesse planejamento é o respeito à cidadania e à dignidade da pessoa humana. São também temas muito importantes para serem discutidos nessa oportunidade. A responsabilidade ambiental, com o uso consciente dos recursos naturais, a transparência na prática dos atos públicos e a busca pela qualidade e pela inovação na prestação de serviço. Eu quero aproveitar também essa oportunidade para me dirigir também, mais uma vez, aos servidores desta casa, e pelo que eu já senti assim, nas conversas, e pesquei também muito no ar, que se sentem desvalorizados e desprestigiados. É certo que a remuneração passa por um momento de defasagem, e tenho lutado para que isso mude. Estou lutando. E o cenário político-econômico não é um dos melhores, mas nós vamos ter êxito nessa nossa empreitada. Tenho muita fé que nós vamos ter, agora, acredito ainda este mês, uma resposta positiva nessa busca da valorização dos nossos servidores. Mas, a despeito de todas essas coisas, deste clima, talvez de desesperança, eu queria afirmar que não é hora de abaixarmos a cabeça. Devemos, com altivez, lutar por reconhecimento, a par de demonstrar o valor do trabalho desempenhado. O reconhecimento, ele não vem por brados, vem por ações e resultados. Precisamos cada vez mais mostrar nossas qualidades por meio de um trabalho diferenciado, que atenda efetivamente às expectativas dos jurisdicionados, como o que vem sendo feito. Isso vem sendo feito, mas é preciso melhorar. O CJF, nesse contexto, possui um enorme potencial, uma vez que pode contribuir em muito com a estruturação, com a formação e o rendimento da Justiça Federal. Esse processo de aprimoramento, ele passa, sem dúvida, por servidores comprometidos e competentes. Exorto, portanto, nessa oportunidade, todos a refletirem sobre como melhorar cada vez mais nosso trabalho,
a fim de mostrarmos para a sociedade a importância e a essencialidade dessa instituição e de seus servidores para a Justiça Federal. Para concluir, gostaria de dizer que estou à disposição para colaborar na consecução desses resultados que estabelecemos no plano estratégico deste Conselho, conclamando mais uma vez a todos, em nome do presidente do Superior Tribunal de Justiça e do CJF, e em meu próprio nome, a unir forças em prol de um judiciário mais eficiente e mais justo. Mas tenho certeza que um judiciário mais eficiente, mais justo, não padece, não é, de lutarmos pela melhora salarial dos nossos servidores. Muito obrigada. Em nome dos servidores do Conselho da Justiça Federal, eu gostaria de saudar os integrantes dessa mesa e, especialmente, a excelentíssima senhora ministra Laurita Vaz, que nos prestigia na abertura desse lançamento da estratégia do Conselho da Justiça Federal. A ministra Laurita, que compõe o Conselho da Justiça Federal, e nós temos acompanhado a ministra com muita atenção e com muita alegria a sua participação como conselheira desse Conselho da Justiça Federal, porque tem demonstrado um aprofundado conhecimento da Justiça Federal e do Conselho e uma sensibilidade ímpar com os temas afetos à Justiça Federal. Com muita alegria também acompanhamos e participamos da primeira reunião do Comitê Gestor da Estratégia da Justiça Federal, reunião dirigida também pela ministra Laurita Vaz, com muita propriedade, com muita pontualidade, a ministra sempre fez questão de frisar isso, e com muita organização, a ministra coordenou essa reunião do COGEST, dominando os temas ali tratados, e passando uma impressão, ministra, a todos os presentes, eu quero testemunhar isso de público, de que realmente a senhora tem uma atenção especial e um conhecimento do funcionamento da Justiça Federal. Isso, para nós, é motivo de alegria e prestigia muito esse evento, a presença da senhora aqui na abertura. O Conselho da Justiça Federal, ele tem, no planejamento estratégico, a meu sentir, uma dupla função, que é de planejar e liderar o planejamento estratégico da Justiça Federal e também de planejar-se estrategicamente. Quando, muito antes de aprovarmos a resolução do planejamento estratégico, no final do ano passado, muito antes disso, o Conselho, em várias reuniões de trabalho, junto com os tribunais, debateu todos os itens do planejamento estratégico. Podemos dizer que o que nós temos hoje construído como ideal de planejamento é um dado construído à custa de muita discussão, de muito debate e de muita democracia, e a senhora sabe o quanto isso exige de esforço, de energia, para a gente chegarmos a um consenso ou chegarmos a um caminho. Planejamento, a meu sentir, não é um luxo, não é uma perfumaria,
e não é um modismo. Planejamento, a realidade nos impõe, e a boa governança nos exige. Não fossem as demais exigências, não fossem as exigências do TCU, não fossem as exigências que os teóricos do planejamento nos fazem, o contribuinte também faz, de alguma forma, porque ele exige qualidade na prestação do serviço público. E nós estamos, ao fim, quando falamos de planejamento, estamos cuidando de melhorar essa qualidade na prestação do serviço público. Daí porque o Conselho, como um órgão líder do sistema de Justiça Federal, ele também tem que dar o exemplo aos tribunais, dar o exemplo aos órgãos da Justiça Federal e também fazer o seu próprio planejamento, que não é do presidente, não é do secretário, é de todos nós. Todos nós, de alguma forma, somos partícipes, né? E influímos no planejamento até quando não fazemos nada, e podemos influir negativamente. E podemos influir positivamente nas pequenas ações, nos pequenos gestos, né? Tal como demonstram os vários itens do nosso planejamento. Ministra, talvez tenhamos até ousado e sonhado demais quando escrevemos as várias linhas do nosso planejamento. Talvez tenhamos que cair um pouco na realidade hoje, porque sofremos na Justiça Federal um contingenciamento brutal no nosso orçamento, que está a exigir talvez algum reposicionamento em relação aos nossos projetos estratégicos. Talvez tenhamos ousado demais ao estabelecermos as nossas metas, aquilo que nós queríamos alcançar, mas como já tivemos a oportunidade de verificar, o planejamento não é um dado perfeito e acabado, ele está em construção, nós podemos a qualquer momento fazer ajustes, mas continuar sonhando que nós podemos chegar a uma prestação mais adequada e de melhor qualidade dos nossos serviços. E é essa a razão do planejamento. Com essas breves palavras, eu convido aos participantes para assistirem um vídeo que é um depoimento nosso, dos nossos colegas de trabalho, né, das pessoas que estão no nosso dia a dia, sobre o tema que é o planejamento estratégico. Muito obrigado. Falando agora do mapa estratégico do Conselho, realmente todos os objetivos estratégicos têm participação, seja indireta ou direta da TI. A TI participa de tudo, ou seja, está envolvida e comprometida com todos os objetivos, no atingimento de metas, né, para atender os indicadores. Então, tem um papel fundamental a área de TI. Para a sociedade também é uma justiça mais célere, né? Que é o que nós na corregedoria buscamos quando nós fazemos as correções, as inspeções, dar uma agilidade aos procedimentos, aos processos para o jurisdicionado. Eu quero vê-lo como um órgão que é realmente reconhecido pelo trabalho que desempenha. Eu acho que hoje ele não é tão reconhecido, a gente realmente presta mais o suporte, mas não é reconhecido, acho que no âmbito da Justiça Federal não tem o reconhecimento que deveria ter. Então, o meu objetivo maior e o que eu pretendo ver daqui a 5 anos, né, pouco menos de 5 anos, é justamente isso. Os olhares se voltarem também para o CJF
e, de um modo particular, para a TNU. Que no futuro a gente realmente olhe para trás e veja que a gente conseguiu um planejamento e tenha alcançado o esperado, que o Conselho cresça. A partir do momento que a estratégia ela define metas e indicadores, quando se pode perceber o trabalho de cada um na execução dessas metas e indicadores, já é uma maneira de participar da estratégia como um todo. Então, se é uma meta de tempo, se é uma meta de redução de tempo, se é uma meta de entrega de trabalho de melhor qualidade, eu acho que isso pode ser feito em cada um dos processos de trabalho, em cada atividade, seja ela diária, mensal, seja uma atividade compartilhada entre unidades diferentes, seja dentro da própria unidade. Eu acho que os caminhos são esses. Mas desde o momento que nós tivermos um planejamento estratégico que vai ultrapassar essas limitações, nós podemos então enxergar o Conselho sendo cada vez mais útil para a sociedade, porque o nosso foco, em última análise, deve ser sempre o cidadão que está lá esperando um bom serviço prestado por nós. Cada uma das unidades administrativas tem seus próprios controles internos administrativos. E a intenção é que todos possam aperfeiçoar com essa colaboração da Secretaria de Controle Interno do Conselho da Justiça Federal. Eu espero um conselho que atue fortemente junto aos tribunais, que haja uma comunicação intensa de todos os órgãos da Justiça Federal. Eu espero ver uma justiça que tenha chegado nesse processo de interiorização da justiça, que ela chegue a cada canto, torne a prestação jurisdicional acessível e, ainda que nós, como Conselho da Justiça Federal, não funcionemos na jurisdição, mas eu vejo que a gente pode dar todas as condições para que os magistrados lá na ponta possam fazer um trabalho com eficiência, com qualidade e com todo o suporte necessário para a sua boa atuação. Com relação aos servidores em geral, a minha sugestão é que se crie uma agenda positiva com ações efetivas, ações que efetivamente tragam alguma coisa de benefício para o servidor. Acho que a gente deveria, sim, realizar anualmente um encontro com os servidores, diretores gerais, dirigentes de outros órgãos e que pudessem trazer, na verdade, essas boas práticas, mas práticas que ajudem a todos os órgãos, que sejam necessidade de todos os órgãos, que se transformem em necessidade de todos os órgãos. Como a gente quer, o Conselho quer uma interlocução melhor com outros órgãos, seja judiciário, seja legislativo, seja executivo, acho que é uma grande oportunidade da gente criar um evento e anualmente chamá-los aqui, trazê-los aqui e nessa oportunidade colocar lá as nossas necessidades e deixar que eles tragam também, muitas vezes não são necessidades, mas algo que eles fizeram que eles julgam muito importante e que poderia ajudar toda a administração, que poderia ajudar a administração. A visão principal do planejamento, que é a ser reconhecido como um líder, o Conselho ser reconhecido como um líder na promoção da efetividade, isso é o principal. É tudo o que o Conselho quer ser, um líder nessa efetividade. E nós trabalhamos para isso. Se o Conselho conseguir chamar todos os servidores para atingir essa meta, acho que vai ser um sucesso. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes desse vídeo institucional, agradecer à equipe da Assessoria de Comunicação, pela produção do material e dizer que na sequência dos trabalhos essa mesa será desfeita, a ministra Laurita tem seus compromissos e sua agenda, já tomamos um tempo precioso do tempo de sua excelência aqui nesse evento. Mais uma vez, ministra, quero dizer que a presença da senhora é sinal de prestígio para esse evento, é sinal de valorização desse evento e nós somos muito gratos à sua participação aqui. Na sequência, falará o nosso secretário de Governança, de Estratégia e Governança, o doutor Ivan, que abordará o tema Construindo a Estratégia do Conselho da Justiça Federal. Ministra. Continuar o trabalho do Superior Tribunal de Justiça e desejar
sucesso, uma tarde bem proveitosa na continuidade dos trabalhos. Muito obrigada. E hoje que se afastou das suas atividades normais de trabalho para vir aqui, assistir o resultado de um trabalho que é de vocês mesmos, produzido por vocês mesmos. E todo o sucesso desse trabalho depende, de fato, como disse a ministra, como ressaltou o doutor Erivaldo aqui, do envolvimento, da vontade de que isso aconteça, né, que tem que estar dentro do coração de cada um de vocês. Quando a gente pensou em fazer o planejamento estratégico, a gente ficou muito em dúvida por tudo isso que está acontecendo no cenário nacional, seja crise política, seja crise fiscal. Vocês sabem, o corte no orçamento, o Gustavo lembra disso, sempre, em toda reunião, para a União foi em torno de 80 bilhões de reais, atingindo em cheio a Justiça Federal, com algo em torno de 211 milhões de reais. Isso significa, na prática, um comprometimento não só em relação a projetos e inovações que a Justiça Federal pretende realizar, mas um risco de comprometer até a atividade diária e o funcionamento da nossa Justiça. Então, diante desse cenário e do fato de que a Justiça Federal também tem metas importantíssimas a cumprir, por exemplo, o enfrentamento da demanda, que é quase uma meta de sobrevivência, que é dar conta do acervo insuportável de processos do acervo e da demanda insuportável que chega todos os anos. São cerca de 4 milhões de processos que chegam todos os anos na Justiça Federal e que, mesmo com o empenho e com a dedicação e com a alta produtividade de cada um dos servidores nas unidades judiciárias, o que reverte numa produção de mais ou menos 3 milhões e 700 mil processos todos os anos, não tem sido suficiente para enfrentar de forma equalizada essa demanda, a ponto de que nos últimos 5 anos a demanda cresceu na ordem de 35%, enquanto o nosso julgamento cresceu em torno de 14%. Isso gera, na prática, um acervo de processos na ordem de quase 8 milhões de feitos a tramitar, de pessoas aguardando uma solução do seu litígio na Justiça. Então, pensando nesse cenário, que é quase dramático da Justiça Federal, e num cenário fiscal que não é nada favorável, político, né, e até social, com esses, né, inúmeros escândalos que a gente tem visto aí, eu tenho que parabenizar principalmente o doutor Erivaldo, que é o nosso secretário-geral, por ter assumido esse risco e ter decidido, né, com muita coragem, e a coragem arrasta as pessoas, né, envolve as pessoas, assim como a covardia, a coragem também leva as pessoas a se movimentarem. Então, a coragem dele de ter assumido fazer esse trabalho, né, do planejamento, porque o planejamento nada mais é que um processo de transformação na busca de melhores resultados. Então, feita essas palavras iniciais, né, e ressaltando o agradecimento a todos, a cada um, eu começo a explicar um pouquinho o planejamento. Vai ser rápido, vocês nem vão sentir muito. Quando a gente fala de planejamento, a gente sempre pensa nesses 6 elementos. A missão, que é a razão de ser, aquilo que nos caracteriza, nos diferencia de outra organização, aquilo que nos dá uma posição num determinado lugar organizacional. Isso é a missão do órgão. A visão de futuro é aquela característica que a gente gostaria de ver ressaltada, aquela característica que a organização tem, que ela gostaria que todos percebessem. Por exemplo, eu sou um sujeito alto, moreno, né, e narigudo. Então, tem algumas coisas que eu gostaria de mostrar, outras nem tanto, né? Então, assim, é o que a gente vê na visão. Quer dizer, o que eu gostaria que as pessoas percebessem de mim ou da organização, né, ao longo do tempo. Valores são aqueles comportamentos que a gente se compromete em realizar. São valores que a gente carrega dentro da gente, como ressaltou a ministra, por exemplo, a questão da ética, a importância da ética, hoje em dia tão esquecida, tão abandonada, jogada como uma palavra que não tem significado nenhum para muitas pessoas. Os objetivos é o que nós pretendemos fazer para mudar. Então, se eu estou falando num processo de mudança, de transformação organizacional, eu não posso querer mudar toda a realidade. Eu vou selecionar alguns pontos específicos onde eu vou me concentrar para poder fazer essa mudança. A meta é o quanto eu vou mudar, né? Também aqui eu preciso determinar, num espaço definido de tempo, o quanto eu quero mudar. E ações é aquilo que, de fato, eu vou fazer. E o trabalho que a gente vai mostrar para vocês no final é o resultado
dessas opções que cada um de nós fez em relação aos nossos compromissos de metas e ações. Okay? Quando a gente começou a discutir o planejamento, a gente pensou que deveria fazer uma reflexão profunda em relação à missão do CJF. Ressaltar, claro, aquela competência constitucional que está lá no parágrafo único do artigo 105 da Constituição, acho que a letra C, né, lá no finalzinho das competências do STJ, dizendo que o CJF tem a missão constitucional de fazer a supervisão administrativa e orçamentária. Mas a gente pensou que a gente podia fazer algo mais, né? Trazer para dentro do contexto do Conselho e se redescobrindo enquanto organização a dimensão da governança, que é a capacidade que nossa organização tem de entregar melhores resultados. E essa capacidade que a gente quer transferir também para a Justiça Federal. Vejam o tamanho, por isso que o doutor Edivaldo ressaltou aqui no início, essa responsabilidade, a gente assumir essa missão como sendo a missão da nossa organização, de transformar, de entregar modelos de gestão que favoreçam melhores resultados para a própria Justiça Federal. É isso que sintetiza a nossa opção de missão. E ser reconhecido, né, o que a gente gostaria de ser, a visão de futuro é de ser reconhecido como líder na promoção da efetividade da Justiça Federal. Então, nós não só vamos entregar para a Justiça Federal, né, boas práticas de gestão, para que eles entreguem melhores resultados para a sociedade, como também nós vamos ser líder nessa posição. Então, é um desafio enorme que a gente assumiu. E os objetivos, nós nos concentramos em alguns temas, que é a base, como a ministra bem ressaltou, são as pessoas, nosso principal capital, né, nosso capital humano, a tecnologia, que é o principal instrumento de mudança e transformação tecnológica, como disse o André Chiarato, a tecnologia está entranhada, enfronhada em tudo, faz parte de toda a organização, a partir da inovação para gerar melhores resultados com eficiência e entrega de produtos que seria a nossa efetividade. Os nossos valores, né, que nós vamos praticar aqui dentro é a ética, o respeito às pessoas, a responsabilidade ambiental, a transparência em tudo que fazemos, a qualidade, por isso nós vamos falar muito de controles internos aqui, e, claro, a preocupação permanente com a inovação, porque dentro desse cenário que eu falei para vocês, né, de descompasso entre demanda e produtividade, né, desse sonho, desse desejo acalentado da celeridade, dessa preocupação que temos a cada dia de entregar um melhor serviço para a sociedade e com uma restrição orçamentária que se avizinha e se aprofunda a cada dia, né, nós temos que, né, não temos outra saída senão inovar e deixar de fazer o mesmo, né, repetindo as mesmas ações, porque certamente darão os mesmos resultados. O mapa é a síntese, vocês todos vão receber, já conhecem, né? Nós fizemos uma discussão em cada secretaria, coordenada pelos secretários, são 11 objetivos, eles surgiram primeiramente da própria estratégia da Justiça Federal, onde ali se preocupou com a questão da produtividade, julgamento dos processos mais antigos, como disse a ministra, do julgamento dos crimes contra a administração. Eu sempre tenho dito isso, o doutor Mouro, lá no Paraná, tem feito um excelente trabalho nessa Operação Lava Jato, mas nos últimos 5 anos, não sei se vocês sabem, foram mais de 50 mil ações julgadas de crimes, ações cíveis de improbidade e crimes contra a administração, julgadas só pela Justiça Federal. O desafio de lidar com os grandes demandantes, todos nós sabemos que o maior cliente da Justiça Federal é o INSS. O INSS hoje passa por uma crise sem precedentes. A impressão que a gente tem olhando os números é de que o futuro do INSS é negro, para dizer o mínimo. São mais de 50 bilhões todos os anos de déficit, numa escala crescente agudíssima, né, de desequilíbrio entre o que ele arrecada e o que ele contribui, porque a massa de contribuintes não está suportando a massa de pessoas que recebem o benefício da Previdência, e o número de ações na Justiça só cresce, e muito pela própria ineficiência do sistema previdenciário. Então, esse é um outro desafio que a gente tem que enfrentar. Mas nessa parte até para dar uma notícia boa, para não dizer que está tudo ruim, nessa parte da improbidade, os dados agora do primeiro trimestre de 2015 mostram que a Justiça Federal praticamente já não tem processos com mais de 3 anos relacionados a crimes contra a administração. Então, o comando estratégico de se priorizar esses julgamentos foi aceito pelos ministros, pelos juízes e também pelos ministros,
né, no âmbito dos tribunais superiores, de julgar mais rapidamente esse tipo de processo. E o mapa ele é organizado em 3 temas estratégicos na base, já falei, tecnologia e pessoas, inovação e alinhamento e efetividade. E aí, bom, o que a gente imaginou, só como sequência, né? Na base, então, tem as pessoas, né, o capital intelectual e a tecnologia como principal instrumento de inovação, atingindo a todos. No meio, os processos críticos são aqueles em que a gente vai, de todo o conjunto de processos que a gente tem para se preocupar, alguns a gente deu mais ênfase. Então, a interação com os outros poderes e a sociedade. Um órgão como o CJF, que é um órgão de cúpula, tem que assumir essa liderança na discussão com as instituições públicas e também com a própria sociedade, discutindo sei lá, o Ministério Público, com a Ordem dos Advogados, com o INSS, com o Tesouro, né? Quais são as ações que precisam ser tomadas pela Justiça Federal de maneira coordenada para que a gente atinja melhores resultados. Isso, claro, a partir daí, trazendo formas diferentes de trabalho, né, com inovação, com novas perspectivas para que a gente não repita o que a gente está fazendo sempre, porque não está sendo suficiente para dar conta do que temos para fazer. Melhoria dos controles internos, porque quem erra faz, e se a gente quer fazer mais, a gente vai errar mais, então a gente precisa estar atento à qualidade do que a gente faz, à qualidade dos serviços que a gente presta, então é fundamental que a gente se preocupe com a melhoria dos nossos controles, claro, para reduzir custos. Né, já falei, o CJF custa 90 milhões todos os anos para o contribuinte, a Justiça Federal como um todo custa em torno de 8 bilhões de reais, indo para 9 bilhões de reais. Então, qualquer racionalização de custos que façamos aí é significativo, principalmente no momento de crise, que é esse que vivemos. Né, para vocês terem uma ideia só de obras, são mais de 87 obras que nós temos em toda a Justiça Federal, num montante de mais ou menos 400 milhões que vão ter que ser cortados, nessa lógica aí do corte orçamentário. E a busca, claro, pela celeridade. Tudo isso para a gente atuar em basicamente 2 focos. No foco administrativo, a melhoria da governança, né? A governança, como já falei para vocês, essa ideia de entregar modelos de gestão para a Justiça Federal para que ela possa entregar melhores resultados. E no lado jurisdicional, a uniformização dos GEFs. Não sei se sabem, os GEFs representam algo em torno de 56% de toda a produção e de todo o acervo também da Justiça Federal. Significa que quem está levando a Justiça Federal hoje nas costas, né, com a maioria das ações, são os juizados especiais federais e as suas instâncias, as turmas e etc. Então, é importante que a gente tenha aqui um papel, né, de consolidação dessa jurisprudência do juizado especial para que se ganhe maior celeridade, se tenha melhor resultado e, no final, a gente seja reconhecido como líder nesse processo. Esse trabalho todo foi feito com a cooperação, a gente reforçou, esse é o mote da nossa campanha, vocês viram lá as fotos. Aliás, me disseram aqui que, no final, quem quiser tirar aquela foto que está pendurada para colocar em cima do computador, né, para se identificar, pode levar, é de vocês, né, para vocês. E aí, para a gente chegar nesse trabalho, a gente apresenta, então, aqui os resultados. A meta. Né, a primeira meta foi atingir, na área de TI, esse índice de governança aí, que é um índice estabelecido pelo Tribunal de Contas, né, Mel? E que a gente pretende para toda a Justiça Federal, vamos dizer assim, uniformizar, para que a gente chegue nesse percentual de 0,69, com várias iniciativas listadas. Depois, outra meta que a gente tem é aumentar 10% o número de servidores capacitados por ano e 100% dos gestores também do CJF. Isso é muito importante, não só o investimento na qualificação das pessoas que são, como nós dissemos lá, a base da transformação organizacional, mas dos gerentes. As estatísticas apontam que 70% dos problemas organizacionais vêm da má administração gerencial, da atuação gerencial. Então, investir na função gerencial é essencial para ter sucesso. E ali tem várias ações. Interagir com os poderes e com a sociedade. Aí a ideia é a gente promover aqui. Eu aprendi isso há pouco tempo, a doutora Eva sempre reforça essa questão de que o CJF funciona por meio de sistemas, né? Então, são órgãos sistêmicos, como o controle interno, né, a engenharia, a nossa área de planejamento. Então, o que a gente quer é realizar eventos técnicos nesses
âmbitos, né, dos sistemas, para trazer sugestões e inovação para melhorar os resultados e atingir aquele objetivo lá de melhor interagir com os poderes e com a sociedade. Outra meta de inovação é implantar pelo menos um produto. A meta aqui foi audaciosa mesmo. Todos os anos implantar pelo menos um produto ou um serviço novo. Nós vamos mostrar o que a gente está entendendo como novo, que é o nosso Observatório da Justiça Federal. Aqui listadas também uma quantidade grande de ações. Vou tomar uma água aqui. Na área dos controles internos, dos controles internos, a gente tem várias metas e a gente quer incrementar ainda mais a nossa atuação de controle junto aos órgãos, realizando fiscalizações aqui, seja internas, seja no próprio judiciário, acompanhando os processos críticos aqui. Nós não vamos fazer acompanhamento de todos, mas os críticos nós vamos fazer, e é muito importante isso para a redução de erros e falhas. Em termos de redução da celeridade, nós queremos reduzir internamente o tempo dos nossos processos, desde aqueles que têm maior dificuldade, como, por exemplo, os processos licitatórios, que envolvem praticamente toda a organização, e não só a área de administração, porque ali tem desde o momento em que se pede, né, faz uma solicitação de um produto para se adquirir até o momento da entrega e do pagamento, também os processos judiciais. E aí tem uma quantidade imensa de ações que foram listadas, bem interessantes, inclusive pelo pessoal da TNU, até acatando, doutora Eva, aquela sugestão que a ministra fez lá de um trabalho de uniformização e de jurisprudência comparada que existe lá no STJ, que tem grande efetividade. Então, aqui estão listadas as nossas iniciativas. Outra meta, em termos de racionalização de custos, é um desafio alto, grande, de reduzir em pelo menos 10% dos nossos custos com os nossos contratos e manter dentro dos limites estabelecidos pela nossa hoje Secretaria de Arquitetura e Engenharia, as obras da Justiça Federal. Manter 100% dessas obras dentro daqueles critérios estabelecidos pela nossa Secretaria. E aqui também um conjunto de iniciativas importantes para que a gente chegue lá. Tem um que eu gostaria de destacar, que é esse indicador, essa iniciativa 21, que é criar um indicador sintético de eficiência. A ideia aqui é a gente ter alguma coisa parecida com o que o Executivo tem, ou os países têm, que a gente chama de indicadores sintéticos. Por exemplo, o Gini, que é aquele indicador de distribuição de riqueza, ou o IDEB, que é aquele indicador de educação básica, ou outros que a gente tem na saúde. Aqui a gente gostaria de produzir um indicador sintético de eficiência, onde a gente consiga mostrar com um número, de forma comparativa, como é que anda cada unidade judiciária. E aí é um trabalho que nós vamos fazer junto com a área de orçamento, para que a gente cruze o quanto eu gasto em relação a quanto eu produzo. E aí nós estamos apelidando ele de ISEJF, né, mas pode ter outro nome, para que a gente possa demonstrar de uma forma objetiva quais são as unidades mais produtivas da Justiça Federal. Outra meta, né, uniformizar a jurisprudência do GEFES. É uma meta extremamente arrojada. Eu perguntei várias vezes para a Silvana, não pude participar dessa reunião. Tenho certeza que o pessoal colocou essa meta mesmo, que é reduzir, doutor Ivaldo, de 66% para 45% a taxa de congestionamento agora em 2015. Né? Nesse volume estrondoso de processos que o juizado especial, vamos dizer assim, se responsabiliza, eu achei uma meta extremamente audaciosa, mas isso foi e uma das ações, é a implementação do PJE, para garantir isso aí. Né? Bom, aqui, outra meta, que já finalizando, para melhorar a governança, a gente quer atingir também um nível de avaliação positiva no questionário de governança que nós estamos produzindo junto com a Justiça Federal, numa discussão bem participativa, de termos também aqui um modelo de governança que aborde alguns temas essenciais da gestão. O planejamento, a capacitação, a comunicação, a execução da estratégia e o monitoramento. Diante dessas 5 perspectivas, nós vamos aprofundar alguns questionamentos e aqueles que cumprirem terão, em tese, melhor desempenho. As iniciativas são essas. A iniciativa que tem é produzir, inclusive, já algumas ações concretas para o diagnóstico que já foi feito em 2014, para que a gente comece já a avançar de agora, independente do modelo atualizado. Tá.
Bom, eu queria mostrar rapidamente, doutor Ivaldo, só para dar notícia assim, de uma coisa que a gente já entende como, acho que eu vou ficar dali, que ali fica como uma inovação, que é uma aplicação que a gente criou, e foi criada por um servidor e uma estagiária, que é o Leonardo e a Luísa. E agora nós temos um reforço de um novo servidor que chegou para nos ajudar, também um estatístico, e ele se pretende ser, doutor Ivaldo, o repositório de dados de toda a Justiça Federal. Então, nessa parte de cima aqui, vocês vão ver que tem tudo que a gente precisa saber de macro da Justiça Federal. Quantos magistrados são, qual é a força de trabalho. Se a gente clicar, que está muito lento, eu não vou clicar. A gente vai saber quantos são estagiários, quantos são terceirizados, quantos são cedidos, em cada regional onde eles estão posicionados. Aqui, quanto a gente gasta, aqui também, se a gente clicar, a gente vai ver quanto gasta com pessoal, quanto gasta com custeio, quanto gasta com investimento em cada regional, onde estão posicionadas todas as varas, quantos processos chegam, né, na Justiça Federal todos os anos. Esse é o dado de 2014. A gente pode ver também quanto nós baixamos aqui, a diferença que eu falei para vocês, que nós estamos cada dia mais acumulando. Aqui eu tenho uma área de notícias com as principais informações sobre a estratégia, né? Mais abaixo eu tenho, esses dados são dados reais do primeiro trimestre das metas de 2015, né, mostrando, por exemplo, que em relação à meta 1, a terceira e a quarta e quinta região estão próximos, a segunda também já alcançou a meta 1, ou seja, está mantendo uma produtividade superior à demanda. Isso no primeiro trimestre. A meta 2, que é a meta relacionada aos processos antigos, e assim sucessivamente. Aqui a gente tem os projetos da Justiça Federal que estão em curso, né, e aí aqui tem a fotinho dos responsáveis e como é que anda. Alguns não foram iniciados, outros já foram, né. Nós estamos acompanhando para e passo, inclusive com os presidentes e diretores gerais. Mais abaixo nós temos um histórico de todo o que tem acontecido em termos de estratégia. Nós vamos botar em tudo esse evento, começando aqui embaixo com o encontro preparatório, depois, mais adiante, a gente avançou com a aprovação da resolução, o estabelecimento aqui do nosso planejamento, depois a designação dos gestores, a reunião que a ministra participou, ela está aqui, coordenando o COGEST. E assim vai o preparatório para o encontro nacional. Isso aqui é a participação do ministro Lewandowski, coordenando o evento, a ministra Laurita e o presidente do tribunal, regional também. Enfim, aqui a gente tem um conjunto, aqui também tem várias outras informações. A ideia é que, ao final, vou falar daqui de baixo mesmo, ao final de algum tempo, quem sabe no final desse ano, a gente tenha outras informações, inclusive coletadas de forma mais automática pelos próprios tribunais, para que a gente possa, de fato, ter um repositório de informações e refletir, aqui dentro e fora, sobre quais são os pontos mais importantes onde a gente precisa se concentrar, para que a gente possa rever sistematicamente o nosso planejamento. Então, assim, com isso eu agradeço muitíssimo a presença de todos. Vou passar aqui, vou subir aqui para a gente finalizar. Dizer que tenho muita esperança na concretização desses resultados, espero melhor, e sei que vai acontecer pelo que a gente até agora já produziu. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de parabenizar o Dr. Ivan, nosso secretário, por essa exposição, a equipe dele, por ter preparado esse material, ao Leonardo, que trabalhou nesse trabalho que é o Observatório da Justiça Federal, e eu não sei se ele não terminou arrumando um problemão para ele, porque eu conclamo a todos até para fazer um trabalho crítico, navegar por esse observatório e demandar a essa equipe pelo aperfeiçoamento ali dos dados, né? Eu sei que ainda está num estágio muito inicial, mas eu acho que algumas demandas que nos chegam sobre dados da Justiça Federal, nos chegam até por meio da imprensa, nós ficamos assim um tempo demasiado em busca dessas informações, quando eu acho que o líder do sistema, como nós queremos ser, né, e somos, tem que ter essas informações, né?
Da mesma forma, a equipe também foi feliz ao colocar ali aqueles nossos projetos estratégicos. E aí também é um problema que vocês criaram, porque nós começamos agora a monitorar que tem projetos ali que não saiu do zero de produtividade. Então eu peço a esses coordenadores dos projetos, né, agora nós estamos de olho por meio do observatório. E nós cobraremos, alguns não são nem do Conselho, são dos tribunais, nós cobraremos de todos, porque nós precisamos dar uma... Nós nos propusemos a fazer esses projetos, então nós vamos ter de fazer esse acompanhamento, porque é o nosso planejamento estratégico, né? Então, com essas palavras, eu queria mais uma vez agradecer a todos os presentes, agradecer o engajamento de todos, esclarecer algo que o Ivan parece que deixou um pouco na dúvida, mas eu quero esclarecer que eu acho que aquelas peças do quebra-cabeça, cada um pega o seu, né, Ivan? Não é para pegar o do outro que está ali, né? Agradecer até as pessoas que emprestaram, né, a sua imagem para aquele quebra-cabeça, né, que eu achei bem criativo. A ministra olhou aquilo também e ficou encantada com a criatividade daquele trabalho. Parece que nós teremos um brinde na saída do auditório, então eu preciso informá-los que todos podem pegar os seus brindes, ok? E, mais uma vez, declaro encerrado e agradeço a presença de todos. Muito obrigado.